E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres, sou professor de História em Santana de Parnaíba. Estamos aqui para mais uma aula do segundo ano do ensino médio, aula de número 3 do segundo bimestre. Estamos usando como bibliografia básica aqui a nossa apostila municipal, que estamos na unidade de número 18 e vamos abordar aqui a página 17 até a 21, ok? O tema da aula de hoje será nacionalismos e unificações. Tá certo? Antes de mais nada, deixa eu fazer uma breve introdução. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu estou sem máscara. Eu estou sem máscara, apesar de estar numa sala de aula, porque não tem aluno nessa sala. Eu escolhi essa sala justamente por ser uma sala mais afastada e preferi gravar sem máscara, primeiro porque fica mais fácil para que vocês aí que estão me assistindo me compreendam melhor, tá certo? Então é uma forma de explicar melhor para que eu seja melhor entendido, tá certo? E eu estou explicando isso para vocês para ninguém falar, o cara tá lá, o professor tá na sala de aula sem usar máscara. Não é isso, tá certo? Então eu tô sozinho, tá? Não tem o risco de eu contaminar ninguém, nem ninguém me contaminar aqui nessa sala, tá certo? Dito isso, vamos lá. Então, as aulas estão sendo gravadas pelo YouTube, Eu coloco no YouTube, depois da edição, é claro, e aí vocês podem assistir no horário que achar melhor, manhã, tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu fecho a aula. Não se esqueça de deixar um like para ajudar aí na divulgação do meu canal. Deixa aí, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito e deixa nos comentários aí o que você está achando dessas aulas ou dessa aula especificamente, ou se quiser interagir, alguma coisa que você compreende, tá bom? Fique à vontade. Se alguém ainda assim, mesmo com a aula, não está entendendo, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu respondo na medida do possível, tá certo? Porque são muitas mensagens. E não deixem de estudar, ler a apostila, procurar outras fontes de informação, assistir outras videoaulas, se você tem aí o objetivo de prestar um vestibular lá na frente, fazer alguma outra prova externa, ou realmente gosta de história, não deixe de assistir coisa por conta, assista mais vídeos, leia a apostila, leia livros didáticos. Se quiser comentar, deixar nos comentários alguma dúvida, eu vou sugerir leituras para você ou vídeos para você assistir, tá certo? Fiquem à vontade, não fica só pela aula do professor, porque aqui eu não consigo esgotar os assuntos. Esgotar sem explicar tudo, não consigo, tá bom? Então procurem mais conhecimento além do que eu trago aqui, tá bom? Dizem que o professor bom é aquele que ensina você a amar os livros, então vamos tentar fazer vocês amarem os livros, Vamos lá, para começar, na aula de hoje eu vou terminar um assunto das aulas anteriores, Então nas aulas anteriores eu estava falando sobre a onda revolucionária que estava surgindo na Europa. Falei sobre as concepções de mundo, por exemplo, do socialismo, comunismo, anarquismo. Então eram pensadores trazendo uma nova concepção de mundo, de luta da classe operária, dos trabalhadores, contra a burguesia, luta política por representação, luta por direitos constitucionais, para que a classe trabalhadora conseguisse poder político, de representação política, participar do processo político, exigir os seus direitos, tá certo? Então essas são as palavras que eu utilizei muito na aula anterior, ou é a que vale para hoje. Essa onda revolucionária, a qual um historiador muito famoso, eu vou deixar aqui a sugestão, procurem saber sobre Eric Hobsbawm, é um historiador muito famoso, sugiro que vocês conheçam, tá certo? Tem livro dele, um desses livros é A Era das Revoluções, que ele vai tratar de 1789, que é a Revolução Francesa, até 1848, que é o fim da terceira onda revolucionária. Por quê? Essa Revolução Francesa, ela vai ser um estopim para o mundo de pessoas, de populações, movimento trabalhador, exigindo direitos. Queremos participação, queremos a melhoria, não queremos passar fome, queremos direito aos trabalhadores, tá certo? Então vai ampliar, vai ser uma gama de pessoas pensando diferente. E aqui já na terceira onda é quando entram os valores socialistas, tá certo? Então ele vai explicar isso, ele vai nomear a primeira onda, que é de 1820 a 1824, segunda onda de 29 a 1854 e a terceira onda de 1848 em diante, tá certo? Então, esse período aqui da Era das Revoluções era a classe trabalhadora lutando por seus direitos. Tudo bem até aqui? Fechou? Agora vamos para outra etapa aqui, que eu vou falar sobre os nacionalismos e as unificações na Europa. Vamos lá, esse período aqui que a gente vai estudar é o momento da história em que a luta operária
ela vai ter um certo recuo, tá certo? Essas pautas nacionalistas, isso até os dias de hoje, tá, gente? As pessoas que falam muito de nacionalismo, na verdade, normalmente são os conservadores. Quem são os conservadores, né? Quem são os conservadores? São aqueles que são contra a revolução. Eles querem conservar o mundo como sempre foi. Eles são contra mudar o mundo, tá certo? Só que hoje, no caso do Brasil, principalmente, eles falam sobre conservar os valores morais. Olha, nós não queremos questões homossexuais, olha, nós não queremos o aborto, nós não queremos as drogas, ou seja, eles querem conservar as questões morais, só que eles não falam sobre o fato deles quererem conservar as questões econômicas também, tá certo? Nós queremos conservar o mundo como ele sempre foi, mas tem fome no mundo, não tenho culpa, não tem nada a ver com isso, não foi eu que criei a fome, eu quero conservar como tá. Então esses são os conservadores. Então esses conservadores, como tentativa, né, como uma forma de ofuscar um pouco a luta revolucionária que estava acontecendo, eles trouxeram outras pautas para o debate público, que é a pauta do nacionalismo. Tipo assim, isso até o Brasil passa por isso até hoje. Não queremos ver o brasileiro brigando com o brasileiro, né? Brasileiro que é a favor da esquerda brigando com o brasileiro que é a favor da direita. Esses dois devem se unir para parar de brigar. Mas como que um cara vai unir com o outro? Simples, é só utilizarmos alguns elementos nacionais que causam a unificação dos dois. Por exemplo, futebol. Futebol é uma questão nacional que pode unir pessoas. A Copa do Mundo pode unir pessoas para torcer por um único time. O que mais? A culinária, a feijoada, é um prato que os dois lados podem comer juntos. Professor, mas mesmo assim ainda não vai dar certo. Então, quer uma coisa para unir os dois? Guerra. Certeza, causa uma guerra que ou os dois se juntam ou morrem os dois, tá certo? Então a guerra, ela é um elemento para a pauta nacionalista extremamente forte e principalmente pela pauta conservadora para poder abafar essa onda revolucionária que estava em questão, tá certo? Então o que é o nacionalismo? Resumindo, o conceito de nacionalismo, ele valoriza a nação, os valores nacionais, os vínculos culturais, históricos, a questão do idioma, que fala um idioma em comum. Por exemplo, você falar de nacionalismo na França é comum, porque todo francês vai se autodenominar nacionalista em prol da França. Não, eu sou francês. Tá certo? Você falar disso no Brasil é fácil. O brasileiro vai falar, não, eu sou brasileiro. Normal. Você falar na Argentina, não, eu sou argentino. Beleza? Eu gosto do Messi, do Maradona. Tá certo? Agora, tem algumas nações que têm alguns problemas, que eu já vou explicar isso agora. Tá bom? Por exemplo, não vou tocar nesse assunto agora, porque eu ia falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que teve alguns problemas de nacionalismo, né? Mas eu vou deixar isso para depois, senão vai acabar fazendo confusão aqui pro momento. Tá bom? Então, nesses momentos aqui de luta nacionalista, os valores constitucionais, eles vão ficar meio para segundo plano. Tipo assim, é como se os trabalhadores falam, não, vamos lutar pelo direito dos trabalhadores. Aí algumas pessoas falam, cara, o nosso país está em guerra com outro país. Você quer falar sobre luta dos trabalhadores? Quer dividir? Não, agora é hora de derrotar o outro país para depois a gente lutar por melhoria para a classe trabalhadora. Estão entendendo do que se trata? Então, essa é a pauta nacionalista, tá? Gente, isso aqui é importante entender, porque a gente está falando já do final do século XIX, né? Século XIX. Já estamos entrando quase no século XX. O século XX é um século que, a gente vai estudar isso melhor lá para o final, né? É o século que vai ter as guerras mundiais. Então, tudo que a gente está estudando aqui já, ele pode ser a sementinha, o estopim, o ponto de partida para a Primeira Guerra Mundial, que é assunto que a gente vai estudar lá depois. Então, vira e mexe, pode ser que eu volte para falar sobre a Primeira Guerra Mundial aqui, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. Sobre o nacionalismo, a gente precisa falar sobre a unificação dos estados nacionais. Alguns países da Europa ainda não existiam. Por exemplo, Itália não existia e Alemanha não existia. Professor, como não existia? Vamos lá. A Itália. Aí eu sugiro para vocês lerem a apostila, né, na página... Cadê aqui? Página 19. Na 19, está dizendo aqui. A Itália, ela era organizada após o Congresso de Viena, né, em 7 estados. Quais eram esses 7 estados? O Reino de Sardenha e Piemonte, com sede em Turim, né? O Reino de Lombardo Veneziano, né, que é a Lombardia e Veneza, né, com capital em Milão. O Ducado de Parma, o Ducado de Módena,
o Grão-Ducado de Toscana, o Estado da Igreja, com capital em Roma, com o domínio do Papa, né, que é onde vai ser o Vaticano depois, ainda não era. Então, os Estados da Igreja. E o Reino das Duas Sicílias, com capital em Nápoles, que era domínio dos Bourbons, que tinha parentesco com a monarquia francesa, tá certo? Então, vamos lá. Dito isso, a Itália tinha projeto de unificar, porque assim, um país unido, gente, ele é mais forte do que país dividido, tá certo? Então, Vítor Emanuel, né, deixa eu pegar aqui certinho de onde que ele era, Vítor Emanuel II, ele assumiu o trono do reino de Sardenha e Piemonte, né, que é dos estados, né, um dos estados. Então, Vítor Emanuel foi o rei de Piemonte e Sardenha, tá certo? E ele escolheu como primeiro-ministro Camilo Benso Cavour, acho que é assim que fala, Cavour ou Cavour, não sei pronunciar muito bem essa coisa aí não. Então, ele era um liberal moderado, né, o Cavour, que mais? Ele queria unificar a Itália e ele acreditava que isso era essencial para que a Itália pudesse se tornar competitiva no mercado internacional, principalmente o europeu. Aí o que ele vai fazer? O Cavour, né, o Cavour aí. Ele vai pedir o apoio do Napoleão III, que é francês, certo? Uma nação. A França, ela tinha algumas rivalidades com a Áustria. Por quê? Porque quando ele ajuda, né, o Napoleão ajuda o Vítor Emanuel a liderar esse processo de unificação, porque, gente, o que é uma unificação? Tentando explicar para vocês. É quando uma parte da nação, né, um estado, decide ir para o outro e fala assim, ó, seguinte, agora a gente é um país. Ué, mas aí o que tem? Agora vocês vão ter que me obedecer. Como assim te obedecer? Vocês vão ter que me obedecer. Agora, ou é por bem, ou é por mal, ou é pela guerra, certo? Então, é assim um processo de dominação, de unificação. Não é tão simples, né? Ó, vamos trocar ideia aqui, vamos se unificar, tamo junto. Não, porque cada um vai querer ter sua parte do poder, sua parte da dominação. Se o poder for dividido, aí acaba não unificando, tá certo? Então, para unificar, um tem que mandar sozinho em tudo. Tá certo? Então esse Napoleão III, ele vai ajudar nesse processo de unificação. Só que vai ter um problema. Para evitar maiores confusões, né? Tá dizendo aqui na página, cadê aqui? Se vocês quiserem ler melhor. Cadê? Olha, ele vai iniciar uma guerra contra a Áustria. Os exércitos aliados venceram os austríacos em Magenta e Solferino em junho de 1859. Então, em 1859, eles vencem a Áustria. Tudo bem até aqui? Certo. E aí, o Joseph Garibaldi participou dessa guerra, também venceram, beleza. Só que o processo não acaba por aí. Por quê? Tais vitórias incentivaram a insurreição popular nas regiões dominadas pela Áustria. Então, na Áustria, as regiões que eram dominadas pela Áustria, o povo começou a lutar, não aceitar essa dominação, tá certo? E isso vai preocupar o Napoleão III, pois a Prússia colocou, né, um numeroso exército na fronteira com a França. E os católicos franceses também estavam tristes porque eles tinham lutado contra alguns estados dominados pela igreja. Então os católicos também não gostaram dessa situação. Resumindo, é muita coisa. Depois vocês leem com calma, que aí é mais fácil para entender. Ou joga no YouTube, que tem aulas mais interessantes, com vídeo apresentando, fica mais fácil para entender. Resumindo, ficou um monte de rusga, ficou um monte de problemas sem ser resolvido aqui, tá certo? É isso que é importante vocês identificarem, tá certo? Nesse processo. E o Garibaldi, porque eles acabaram selando uma paz aqui, uma paz meio complicada, uma paz que não acertou os acordos de paz, certo? Ficou um devendo coisa com o outro, ou por que você me atacou, sabe? Ficou um clima chato. E o Garibaldi continua o processo de unificação, porque ele vai continuar a guerra, né? Que ele vai liderar aqui, cadê? Deixa eu ver onde está escrito aqui. Ó, passou a controlar o sul da Itália, submetendo ao rei de Piemonte e Sardenha. Cadê? Tem uma parte aqui que fala que ele liderou o exército de 1000 voluntários, os camisas vermelhas. Ele vai conquistar o reino de Nápoles, o reino das Duas Sicílias. Ou seja, ele vai continuar o processo revolucionário, tá certo? Revolucionário, assim, de unificação italiana, tá certo? Então ele é o grande unificador aí, Garibaldi, beleza? Resumindo, a Itália se unificou muito tarde, ficou alguns problemas com a Áustria, tá? Ficou alguns problemas com a França, tá certo? E a França criou alguns problemas com a própria Prússia também, depois que a gente vai falar sobre a Guerra Franco-Prussiana, tá bom? Tudo bem, continuando. No caso da Alemanha, a Alemanha também não existia. O que a Alemanha tinha eram vários estados, né? Deixa eu ver se está aqui falando sobre quais estados eram esses.
Aqui eu acho que não fala, não. Tinham vários estados, mas a gente pode destacar 2 desses estados que eram muito importantes, que é a Áustria, que eu acabei de falar aqui, a Áustria, tá aqui a Áustria de novo, e a Prússia. A Áustria, inclusive, é o lugar onde nasce Adolf Hitler. Ele nasceu na Áustria. Professor, o Hitler, ele era austríaco, ele não era alemão. Sim, porque não tinha Alemanha nessa época. Então, não tinha Alemanha, ele nasceu na Áustria, tá certo? Mas então por que ele governou a Alemanha? Isso é uma longa história, porque ele vai reivindicar a raça ariana, que vai unificar os germânicos, aquela coisa de montar o terceiro Reich, que é o Império Germânico, porque o segundo Reich vai ser criado pelo Guilherme I, o segundo Reich, e o Hitler vai querer montar o terceiro Reich, mas isso é uma outra história, a gente vai falar mais pra frente, que já é depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, aqui a gente já está falando quase próximo do século XX. Primeira, Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo. Então, muitas sementes do fascismo tá aqui e algumas sementes do nazismo tá aqui também, tá bom? Algumas questões nacionalistas não foram totalmente resolvidas, que depois o Mussolini vai resgatar, principalmente a questão da igreja, porque eles vão tomar nesse processo aqui, vão tomar os estados da igreja. A igreja não tinha mais estado da igreja. E aí o Mussolini, para resolver essa questão, ele lá no Tratado de Latrão, ele vai doar o Vaticano para a Igreja Católica, tá certo? Que até hoje é um estado pontifício, tá certo? A Alemanha, como estou falando aqui, ela era dividida em vários estados, mas os 2 principais eram a Áustria e Prússia. A Áustria e a Prússia, eles não vão se entender muito bem, porque a Áustria tinha uma tradição muito mais católica. A Prússia que vai liderar o processo de unificação, na figura do imperador, do rei, não sei como é que era chamado, Kaiser, se não me engano é Kaiser, Guilherme I, que vai determinar como primeiro-ministro o Junker. O que é Junker mesmo? Deixa eu esqueci aqui. Ele era um Junker, que é um conde e príncipe chamado Otto von Bismarck. O que é o Junker? Os Junkers ainda predominavam, cadê que isso está falando aqui da página 21, da política prussiana. Eram monarquistas nacionalistas convictos e justificavam o uso da força para atingir seus objetivos. Esses eram os Junkers. Então o Otto von Bismarck era um Junker, era o ministro de ferro, Então é interessante, joga aí no Google aí, frases do Otto von Bismarck, vocês vão ver como é que ele pensava a política, que era a base da arma, da força, da guerra, tá certo? Para unificar, eles tiveram que fazer guerras. Uma dessas guerras é a Guerra dos Ducados, que eles vão arrumar problema com a Dinamarca, por conta de alguns territórios que eles alegavam ser germânicos. Eles vão fundar a Confederação Germânica do Norte, por quê? Porque eles vão unificar a Alemanha do Norte, é mais ou menos isso, seria, a Confederação Germânica do Norte, tirando a Áustria da jogada. Por isso que o Hitler não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Áustria. Ele estava fora, tá certo? Então foi por conta, assim, culturalmente, eles até meio que se parecem em algumas questões, tá certo? Eles se alegam descendentes de um povo em comum, que são germânicos e tal, Mas, politicamente, eles estavam divididos, tá certo? Então é o que o Hitler vai falar. O Hitler vai falar assim, nós somos irmãos de uma cultura em comum, somos a raça ariana, não tem por que estarmos divididos, beleza? Mas isso é um assunto que a gente vai entrar mais pra frente, lá quando falar do período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial. Aí a Prússia, para unificar, continuar seu processo de unificação, ela quis tomar alguns territórios da França. E isso é muito importante, gente, porque senão você não vai entender boa parte da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a guerra franco-prussiana vai ter uma guerra entre a França e a Prússia. A Prússia, que é um estado alemão, vai fazer uma guerra contra a França, que é um estado muito forte, o país já, uma nação muito forte, rica. E essa guerra, pasmem, a Prússia vai vencer. A guerra franco-prussiana demora 2 anos, a Prússia vence. E o que ela vai fazer? Ela vai tomar da França a região de Alsácia e Lorena, 2 territórios aí, Alsácia e Lorena, que é muito importante para fornecimento de minério, para fazer metais, etc. Vai cobrar da França uma indenização altíssima. E o Guilherme I vai ser aclamado imperador do Segundo Reich na cidade de Versalhes, que é uma cidade francesa. Então vai ficar um clima muito chato. Isso ajuda a explicar as tensões, sabe? O clima de revanche que vai levar para a Primeira Guerra Mundial. Então vai ficar um clima de revanche, tipo, caramba, aqueles alemães, aqueles prussianos malditos, não acredito que dominaram a França. Não, eles vão ver só, sabe? Vai ficar um clima muito chato. Porque quando estourar a Primeira Guerra Mundial, os franceses não vão hesitar em atacar os alemães. Ou seja, aqui
Eu falei que, vamos lá, voltando um pouquinho no começo da aula, a onda revolucionária, a luta dos trabalhadores vai ser colocada em segundo plano. Por quê? Porque os nacionalismos vão começar a tomar conta da ordem do dia. É como assim, o nosso inimigo não é interno, o nosso inimigo é o externo, é o de fora. Então eles vão começar a fazer guerras com outras nações, outros nacionalismos, vocês estão entendendo? Para poder ofuscar a luta dos trabalhadores, né? Não estou dizendo que foi justamente por isso, mas o que vai acontecer aqui é isso. Esse é o fato, tá bom? Beleza? Então, assim eu termino a aula de hoje, né? Falando sobre a unificação da Itália e da Alemanha, mais precisamente. Não tem nenhum exercício na aula de hoje, estamos finalizando aí a unidade 18, né? Deixa eu ver se vai começar a 19. É isso. A unidade 18 estamos acabando. Na aula que vem a gente vai começar já a unidade 19, que vai falar sobre a crise do antigo sistema colonial da América Portuguesa. Então vamos falar já sobre a independência do Brasil, tá certo? Então, para finalizar, o que vocês vão ter que fazer? No link na descrição do vídeo aí tem um link, tá certo? Vocês vão clicar nele, você vai para um Google Formulário, você vai colocar seu nome, sua sala, sua turma, sua escola, e assim você vai preencher com o resumo da aula. Lá embaixo, lá no final você vai colocar. Então nessa aula nós estamos falando sobre os nacionalismos e a unificação de países como a Itália e a Alemanha. Sugiro que vocês busquem conhecimento além dessa aula, assistam outros vídeos na internet, tem muito vídeo bem legal, então essa aula não se esgota em si. Podem ler a apostila também, nessas páginas que eu falei para vocês, tem muita coisa legal na apostila também. E é isso, assim eu finalizo a aula de hoje, termino com um grande abraço para vocês, até a próxima, valeu!